Ponto de vista de Pepper. Cerca de 18 horas depois de meu beijo com Jack Campbell, estou sentada em uma mesa dobrável com Pooja na entrada da escola, atrás de nosso verdadeiro exército de doces, analisando a situação de um jeito tão absurdo que já parece menos um beijo e mais um caso do FBI. Pooja, porém, não engole essa. Ele gosta de você. Você gosta dele, diz Pooja. Sinceramente, não é novidade pra ninguém. Até pré-adolescentes do Iowa que comentam no Ruby se tocaram disso antes de vocês. Mas, ontem à noite, começo a dizer e... Conversa com ele. Pooja interrompe. Já tentei falar com ele. É algo humilhante de confessar, mas Pooja precisa de contexto para me dar algum bom conselho. Ele não respondeu às minhas mensagens. Na verdade, Jack se transformou em um fantasma. Ele misteriosamente não apareceu para a primeira aula. Só sei que está aqui porque eu vi no refeitório no almoço, mas ele estava do outro lado do salão e entrou na aula de cálculo antes que eu conseguisse alcançá-lo. E agora ele está claramente longe da venda de bolos também. O único motivo por que ela está de fato ocorrendo é porque Ethan, em um raro momento de realmente cumprir com suas responsabilidades de capitão, deixou os doces na secretaria para nós. Claro, há grandes chances de ele estar se pegando com Stephen embaixo da escadaria do ginásio enquanto vendemos esses doces, mas pelo menos ele meio que tentou. Bom, Jack não pode se esconder para sempre. Então, acho que você vai ter uma resposta em breve. Pooja se recosta e apoia o pé na cadeira que deveria estar ocupada por ele. Vai ver, ele só está envergonhado, depois de todo o lance com a sua mãe. Talvez. Abano a cabeça. O pai dele chamou minha mãe de Rony. Nem meu pai a chama assim. Véi, talvez, mas nunca Rony. Devo admitir que é intrigante. E vou ser a primeira a repostar as teorias conspiratórias quando chegarem ao Tumblr, porque pessoalmente desconfio que seus pais são parte de uma seita secreta de fast food casual, diz Pooja, colocando outro cupcake de pasta de amendoim com geleia na boca. Em defesa dela, ela pagou. Mas sua mãe não pode proibir você de ver Jack. Ele é ridículo, claro, mas não é, tipo, um delinquente. Até ontem não. Murmuro, pensando no desaparecimento injustificado dele. E o beijo foi bom, certo? Assim, ruim não foi. Encolho os ombros, tentando parecer indiferente, embora meu coração comece a bater um pouco mais rápido e minhas mãos comecem a suar apoiadas na caixa de dinheiro. Foi meu primeiro beijo, e um daqueles marcos sobre os quais só percebi que não vinha pensando direito que de fato ocorreriam até estar realmente acontecendo, e, caramba, que acontecimento. Então, parou de acontecer tão rápido que meus ouvidos ainda estão zumbindo pela espera de Jack, e pelo sermão da minha mãe no Uber de volta. Mesmo assim, apesar de todo o sermão, e do fato de eu estar de castigo até o dia de São Nunca, e de minha mãe muito possivelmente ser parte de uma máfia do ramo de alimentação com o pai de Jack, foi meio que absurdo e estupidamente incrível. Ou pelo menos estava sendo até o segundo que Jack pôs um fim abrupto nele. Mas não foi só o beijo. Sei que deveria me sentir mal sobre mentir para minha mãe, sobre trair a confiança dela, e me sinto um pouco. Tanto que quase contei a coisa toda para a paz de ontem à noite, só para me sentir melhor, já que ela inevitavelmente ficaria do meu lado. Mas a culpa é completamente separada do resto, do terror e da emoção de fazer algo tão simples, como pegar a linha 6 e fazer um trajeto de 20 minutos até o centro. Foi como sair em uma cidade completamente diferente. Não que isso me surpreenda, às vezes, penso que é como se cada um dos quarteirões aqui fosse uma ilha própria, separada da ilha enorme sobre a qual todos estão. É só que simplesmente nunca tinha visto uma parte nova da cidade com meus próprios olhos por escolha própria. E acho que, de certo modo, ainda não vi. Eu a vi pelos olhos de Jack. A mistura de lojas mais novas e kit com edifícios comerciais tão mais velhos do que nós, capaz de fazer alguém se sentir um grão de areia no deserto do tempo. A movimentação dos estudantes da Universidade de Nova York e nova-iorquinos locais e vendedores de lojas e pessoas usando roupas ridículas que ninguém estranha. As pessoas que acenaram para Jack como se fosse um desfile, desde a linha 6 até a lanchonete, como se ele próprio fosse um elemento do lugar, como as lojinhas e os restaurantes. A Gelshaezin tem sua própria magia, como se todas as lojas dos arredores abrissem caminho para ela, o coração do quarteirão. E, ontem, fui parte disso. Pude ver uma porção inteiramente nova desta cidade e ainda ser eu mesma sem ser botada para fora,
e essa ideia agora me inquieta, de que há muito mais para ser visto. Os cerca de 5 quarteirões em que andei com Jack operam como um outro planeta, e há centenas, milhares de outros ao redor dele nesta cidade. Passei tanto tempo resistindo ao resto deste lugar que sinto que estava tampando os olhos e ouvidos com as mãos desde que cheguei, tentando aguentar firme até quando pudesse ir embora. Agora, de repente, a formatura não parece mais uma libertação, e sim um prazo. O dia em que pode acabar meu tempo de tudo que estive tão determinada em ignorar por aqui. Estou prestes a contar isso para Pooja, mas somos interrompidas pelo barulho de sapatos no piso de linóleo, passos tão familiares que sei que pertencem a Po antes mesmo de olhar pelo corredor. Dito e feito, ele está andando às pressas, em sua velocidade de sempre, e falando a 1 km por minuto, falando com o Jack, que está um pouco atrás dele, a cara começando a se fechar. Olha quem decidiu aparecer, diz Pooja, mas Jack e Paul não seguem na nossa direção e, em vez disso, fazem um desvio abrupto para o corredor de música. Só consigo ver o perfil de Jack quando ele vira a esquina, e seja lá qual for o motivo da cara fechada, vai muito além dos níveis normais de exasperação com Paul. Ele parece completamente destruído, como se não tivesse pregado o olho ontem à noite. Pooja já está olhando para mim quando encontro os olhos dela, como se eu precisasse de algum tipo de sinal. Vai ver, ele esqueceu, comenta. Ergo as sobrancelhas para ela, mas apenas porque é isso ou encarar a opção alternativa, que Jack se arrepende daquele beijo. Que os momentos que levaram a ele foram apenas imaginados, fruto da minha cabeça. Que, de algum modo, ao longo de um fim de semana, fui rejeitada tanto pelo amigo anônimo com quem vim abrindo o coração há meses, como pelo amigo muito real para quem contei intimidades mais rápido do que pensava ser possível. Vou falar com, escuta, Pepper, juro que não tive nada a ver com isso. Fico encarando Landon, que está diante da mesa de doces com uma expressão que só vi em pessoas chamadas à sala de roquer. Um misto de culpa e puro pavor. Tipo, sim, espero que não. A menos que tenha pagado o vendedor de cachorro-quente para provocar intoxicação alimentar nela, diz Pooja. Landon nem olha para ela, os olhos ainda focados nos meus. Falei para todo mundo deletar as fotos. Eles estavam sendo babacas. As fotos de Pepper vomitando? Pooja pergunta, já exasperada. Landon começa a sentir, e revira os olhos. Deixe-me adivinhar, murmuro. Alguém postou no chat do corredor. A boca de Landon se abre e fica aberta por tanto tempo que me faz sentir um fiapo de pavor. Você não viu? Estreito os olhos para ele. Viu o quê? Não tive nada a ver com isso, ele repete. Talvez seja bom dar uma olhada no Twitter. Landon sai andando e já está longe do campo de visão no corredor antes de Pooja conseguir abrir o aplicativo no celular. Ela fecha ainda mais a cara e, então, passa o aparelho para mim. É uma foto minha no parque, na sexta à noite. Meu rosto está contorcido e pálido, a meio segundo de vomitar no saco que Pooja pegou na lixeira para mim, um saco que muito visivelmente tem o logo do Big League Burger estampado, algo que não notei enquanto usava como receptáculo do meu conteúdo estomacal. Estou horrível, como um clichê adolescente bêbado e cambaleante, mas, mais importante, estou reconhecível. A foto foi tirada tão de perto que não há como ter dúvidas de que sou eu. Ainda mais porque a foto foi tweetada pela conta da Gel Sheezin, com a legenda, alguém está verde. Meu estômago se revira de novo, dessa vez de um jeito pesado e violento. Desço o polegar e navego pelos 1000 retweets acumulados até agora, e a foto foi postada só 1 hora atrás. Deixando de curtir imediatamente, alguém tweetou. Parece que nossa Patty curte uma festa, hein? Escreveu outra pessoa, junto de um gif de Kristen Wiig caracterizada como Cinderela bêbada em um episódio antigo de Saturday Night Live. Outro, que machuca um pouco mais do que eu pensei que machucaria, diz. Por isso que os tweets dela foram tão ruins essa semana. Andei tão distante dessa história desde que eu e Jack acertamos as contas, que passei a semana toda sem entrar no aplicativo. Taffy assumiu as rédeas por completo, e desativei as notificações que me avisavam toda vez que Jack tweetasse. Talvez eu não devesse sentir isso como um tapa tão grande na cara, mas dói mesmo assim. Ele não faria isso, digo no mesmo instante. Então por que não deletou? Diz Pooja. Enfim, parece que é uma resposta a algo que a conta do Big League Burger postou. Abro e vejo um tweet de algumas horas atrás. É tão vergonhoso que sei que não pode ter sido obra de Taffy. É uma foto das 2 versões do queijo quente especial da vovó junto dos números de vendas.
podem retweetar o quanto quiserem, mas esta vovó aqui está passando uma rasteira na sua vovozinha, diz. Ah, pelo amor de Deus, murmuro. Vai lá pedir para ele deletar essa merda, diz Pooja. Já está virando meme. Fecho os olhos. Minha mãe tinha mesmo que continuar essa briga idiota no Twitter, né? E agora não apenas sou motivo de chacota na escola, mas devo virar motivo de chacota nacional. Não importa o que eu conquiste nesta vida, sempre que alguém jogar meu nome no Google pelos próximos 100 anos, o primeiro resultado vai ser uma foto minha vomitando em um saco do Big League Burger. Já volto, murmuro, levantando-me tão rápido que as pernas da cadeira rangem no chão. Sigo o pequeno corredor pelo qual eles desapareceram. Consigo ouvir a voz de Jack vagamente antes de chegar à pequena curva do corredor, e então ele ergue a voz, e não está mais nem um pouco vaga. Paro de repente, espantada pelo nível de irritação nela. Não consigo nem começar a lhe dizer como não me importo nada com isso, no momento. Escuto Jack dizer logo na esquina. Ele e Paul estão diante de uma fileira de armários, na qual Paul deve estar pegando seu clarinete. Cara, sou seu melhor amigo. Ah, é? Então não me peça para fazer merdas idiotas como essa. Não é idiota. Só quero saber quem é Peixinha Dourada. Já faz semanas que a gente está se falando, e acho mesmo que a gente poderia ter, sabe, um lance. Mas preciso saber quem ela é para não passar vergonha. Jack solta um suspiro como se estivesse se recalibrando. Você não vai passar vergonha. Você me conhece? É só então que meu cérebro entende o uso de Peixinha Dourada, e me dou conta que Paul deve estar falando sobre alguém que conheceu no Doninhais. Meu rosto arde, a vergonha remanescente do fiasco com o lobo ainda está estranhamente fresca, soterrada por tudo que aconteceu desde então. Confia em mim, Paul, é só que, é melhor não querer brincar com esse app. Inclusive, acho que vou só desativar, talvez. Fazer uma versão em que as pessoas não sejam anônimas, para ainda poderem organizar grupos de estudos e tal. Estou ouvindo com tanta atenção que deixo de respirar. Nem me lembro direito por que vim parar aqui. Desativar? A palavra atinge algum lugar da minha cabeça e se recusa a entrar. Fazer outra versão? Só faria sentido Jack dizer algo assim sob uma hipótese. Mas, cara, tem tantas pessoas que viraram amigas lá, sim, mas Hooker tem razão. Às vezes, as pessoas são escrotas nele. Monitoro sempre que posso, mas simplesmente não tenho mais tempo, e eu, pelo menos me fala quem é Peixinha Dourada. Já falei que não vou fazer isso. Além do mais, às vezes, você acha que quer saber, mas talvez não queira, sabe? Todos os músculos do meu corpo se tensionam, como se já soubessem algo que eu não sei. Não? Diz Paul, sua voz começando a virar um choramingo. Quero muito, de verdade. Tipo, dia desses descobri com quem eu estava falando antes de o aplicativo mostrar, e isso só deixou tudo estranhamente complicado, eu saber e ela não. O corredor, de repente, parece menor, como se o teto estivesse mais perto do chão, como se essa fosse a única parte da escola que restou, e vai me esmagar e me jogar contra eles a qualquer momento. Então você trapaceou sim e viu quem alguém era, diz Paul, ao mesmo tempo entusiasmado e acusador. Eu sabia. Não se faz um aplicativo assim sem, não, nossa, Paul. Não, eu não trapaceei. Ela só disse uma coisa no chat, me mandou um link, então, soube que era ela e isso só, deixou tudo esquisito. Eu odiei. Preferia não ter descoberto. Meu coração está se debatendo na caixa torácica. Paul diz mais alguma coisa, mas me viro e volto pelo corredor antes que possa ouvir, piscando para conter as lágrimas. Jack é lobo. E eu sou uma idiota. Nem sei como consigo voltar à mesa de venda de bolos, porque nenhuma parte consciente de mim está empenhada em ir para lá. Jack é lobo é como um balão se inflando no meu cérebro, empurrando todos os outros pensamentos. Porque, se Jack é lobo, quer dizer que estou conversando com ele há meses. Se Jack é lobo, quer dizer que ele não apenas sabe quem eu sou, mas que não queria que fosse eu. Porque, se Jack é lobo, ele me deixou ir àquele encontro idiota no parque, sabendo muito bem que eu passaria vergonha pensando que Landon era quem estava do outro lado daquela troca de mensagens. Faz sentido que todo o círculo se fecharia. Ele permitiu que eu me humilhasse lá, e agora sua foto daquela noite vai me humilhar por toda a eternidade. Mas nem é essa a questão. Consigo viver com aquela foto idiota,
Consigo viver com Landon me evitando pelo resto do ano, consigo viver com as consequências inevitáveis de quando minha mãe ficar sabendo de tudo isso. Só não consigo viver com o fato de que o pesadelo se tornou realidade. Lobo sabe quem sou e está obviamente desapontado. E dói 2 vezes mais saber que Jack também está desapontado. Isso lança uma sombra de dúvida sobre tudo o que aconteceu. Fui eu que o beijei. Fui eu que insisti para nos encontrarmos. Deixou tudo esquisito. Eu odiei. Preferia não ter descoberto. O que é que aconteceu com você? Pooja está me olhando como se um fantasma tivesse se aproximado dela. Abro a boca, Jack é lobo. Mas isso não faz sentido nenhum, para ninguém, porque guardei tanto segredo que não falei uma palavra sobre isso. Então, em vez disso, o que sai é uma exclamação alta demais no pior momento possível. Foi Jack quem fez o Doninhais. Pooja fica boquiaberta, e o sangue parece se esvair de seu rosto. Embora eu esperasse uma reação, não esperava uma tão drástica, mas Pooja não está olhando para mim. Está olhando atrás de mim. Senhorita Evans, pode vir até a minha sala? Merda. No fim, Hooker não pode fazer nada conosco, o único indício que ele tem de que alguém fez alguma coisa foi o que eu disse em um corredor tendo apenas Pooja como testemunha, e Pooja foi esperta o suficiente para colocar outro nadador no comando da barraca e sumir de lá logo depois que Hooker me chamou e mandou um dos professores assistentes à procura de Jack. Não adianta nada. Mas insisto muitas e muitas vezes, até nossos ouvidos estarem sangrando, que estava apenas brincando sobre Jack ser o criador do Doninhais. Não parece uma piada, mocinha, diz Hooker, estreitando os olhos para mim. Tem a ver com a história do Twitter. Tenho certeza que você viu o artigo no Ruby sobre nós? Estou desesperada. Agarrando-me a qualquer coisa. Começamos, a fazer pegadinhas um com o outro na vida real também. Espalhar alegações como essa não parece bem uma pegadinha. Jack nem se dá ao trabalho de intervir. Estava indignado quando trouxeram, insistindo que não tinha nada a ver com isso, mas daí seus olhos encontraram os meus, e a vontade de brigar se esvaiu deles. Hooker lhe contou o que eu tinha dito no corredor, e ele nem sequer se digna a olhar para mim desde então. Não sei o que mais fazer para salvá-lo se não está disposto a se safar. Então, dou a única cartada que tem chance de funcionar. Assim, a gente está falando de Jack. Ele não é tão inteligente assim. Acha mesmo que ele seria capaz de criar um aplicativo como esse? Jack se crispa. Não mexa um músculo, determinada a não quebrar contato visual com Hooker. Eles já checaram nossos celulares. Não encontraram o Doninhais em nenhum deles. Alguém postou um aplicativo no chat do corredor que esconde ícones de aplicativos algumas semanas atrás. A única maneira de encontrá-lo é se algum outro aluno nos dedurar e mostrar como achá-lo, e ninguém pode fazer sem se incriminar. Vou chamar os pais de vocês. Espera, você pode. Jack solta um suspiro. Não é um bom momento. Hooker inclina o queixo de uma maneira que provavelmente conseguiria ser mais condescendente se não estivesse usando uma calça com estampa de palmeiras. Mil perdões, Sr. Campbell, diz, a voz cheia de sarcasmo. Quando seria mais conveniente para você? Então ele nos dispensa, e nós dois saímos sem olhar um para o outro. Paro diante da porta da sala, equilibrando-me em uma linha delicada entre culpa e raiva. Não queria dedurar você, digo finalmente, rompendo o silêncio. Não é um pedido de desculpas, mas não tenho vontade de fazer um. Os lábios de Jack se afinam. Há quanto tempo você sabe, então? Eu não sabia. Pelo menos, não até alguns minutos atrás. A raiva me deixa mais corajosa do que deveria. Pela primeira vez em meses, finalmente digo aquele nome em voz alta, o nome que ocupa tanto espaço em minha mente que parece ridículo nunca o ter pronunciado. Lobo. Pela primeira vez na vida, Jack fica completamente imóvel, feito um espantalho. Então, diz. Vou falar, já que ele não vai. Você mentiu para mim. Eu não queria mentir, argumenta. Quer dizer, manipulei a coisa toda para não saber quem você era. Eu não queria saber, você deixou isso bem claro. Entendo que esteja brava, mas, então, você me deixou ir ao parque naquele dia e fazer papel de palhaça na frente de Landon. E, ainda por cima, pelo visto, tirou uma foto de mim parecendo uma bêbada vomitando em um saco do Big League Burger e postou na internet? Estou esperando que a cara dele demonstre confusão, esperando que pergunte do que estou falando.
Esperando aquele velho tique em que ele coça a nuca ou se move como se não soubesse se dá um passo à frente ou para trás. Em vez disso, Jack fecha os olhos. Posso explicar. Minha voz está tremendo. Então explique. Em primeiro lugar, foi Ethan quem postou. Não sou idiota. O ângulo em que a foto foi tirada, só pode ter sido você. Então como Ethan a conseguiu? Do jeito que sempre faz, Jack explica. Ele abriu meu celular usando o próprio rosto. Ele deve ter encontrado a foto e tvetado. Então por que você não a deletou? Por quê? Porque achei que a gente tinha parado com o Twitter. Pensei que tínhamos chegado a um acordo. E aí você atacou a minha avó. Estou prestes a interrompê-lo e me defender, mas seus olhos estão vermelhos e seu rosto se contorce, mostrando uma mágoa que vai muito além de farpas no Twitter. E ela está no hospital agora, e eu. Qualquer coisa que eu fosse dizer a seguir me escapa. Então, não deletei o tweetzinho do Ethan porque estava bravo, beleza? E ocupado. O corredor nunca pareceu mais vazio. Jack está ao mesmo tempo me olhando e desviando o olhar de mim, alternando entre um pedido de desculpa, uma afronta e o que agora entendo como uma provável total e completa exaustão. Ela está bem? Jack faz que sim. Sim, ela vai ter alta hoje à noite. Espero que elabore, mas ele não diz mais nada. Depois de tudo que aconteceu, não acho que eu tenha o direito de me intrometer. Preciso que você saiba que não fui eu que postei aquele tweet. Foi minha mãe. Jack seca os olhos e solta um bufo suspirado que talvez tivesse começado como uma risada nervosa. Puta merda. Não é um pedido de desculpa, mas o remorso que atravessa seu rosto de modo tão imediato vale mais do que isso. Pois é a única coisa que consigo dizer. Porque todas as minhas outras perguntas, sobre Jack, sobre o Doninhais, sobre o que quase aconteceu ou não ontem à noite, se dissolvem ao mesmo tempo, afogando-se em um mar de algo muito maior e mais importante. O celular de Jack vibra e se ilumina na sua mão. Preciso, é minha mãe. Preciso voltar para casa. Aceno com a cabeça. Me avisa se tiver alguma coisa que eu possa fazer. Jack retribui o aceno, e há algo um tanto hesitante nele, mas também meio definitivo. Como se tivéssemos chegado ao meio de uma ponte que começamos a atravessar pensando que chegaríamos ao outro lado, ficado um tempo bem no meio dela, olhando para as profundezas lá embaixo, mas acabamos por dar meia volta e retornamos para o lado familiar. Meus olhos estão ardendo quando me viro para voltar à barraca de bolos. Nem sei ao certo como era o lado familiar, dos tempos em que eu e Jack éramos apenas colegas de turma. Quando não sabia que o semi-sorriso de Jack tinha graus infinitos que demonstravam sentimentos diferentes, quando não sabia exatamente que parte do corpo dele se inquietaria antes mesmo que ele começasse a se mexer, quando ele me chamava de pepperoni e isso não desabrochava algo em meu peito. É estranho como é possível não fazer ideia de que se chegou tão longe até, de repente, não conseguir mais encontrar o caminho de volta. Jack não volta a falar comigo pelo resto da noite, mas muitas outras pessoas mandam mensagens. Pooja, perguntando como estou. Amigos da minha antiga escola em Nashville. O repórter do Ruby Cid que escreveu o artigo sobre mim e Jack, pedindo um comentário. Meu pai. Então, Paige. Isso foi longe demais, diz, antes que eu consiga terminar de contar o que aconteceu. Ela está maluca. Certo, respondo, no tom comedido em que tenho muita prática, sim, isso é uma droga, mas ela não tinha como ter previsto. Até parece. Ela deveria ter imaginado que algo aconteceria. O problema é que concordo com ela. A culpa é toda da minha mãe. Mas contar isso para Paige, mesmo sabendo que isso só pioraria as coisas, é definitivamente culpa minha. Agora, mais uma vez, estou dando para trás, tentando desfazer o estrago. Tarde demais. Por que você está sempre a defendendo? Paige estoura. Pela primeira vez, parece que parte da raiva não é direcionada apenas contra ela, mas contra mim. A culpa é toda dela, sabe? O Twitter. Aqueles adolescentes idiotas de Stonewall. Se ela não tivesse arrancado você, Paige, vim por escolha própria. Paige bufa. Você tinha 14 anos. Você era uma criança que não compreendia as coisas. Meus olhos se apertam, as palavras parecendo cortantes de uma maneira inesperada. Talvez porque sejam verdadeiras,
Mas talvez porque não, talvez porque, já aos 14 anos, havia algo dentro de mim que sabia, lá no fundo, sob o cabelo desgrenhado, a acne e a falta de jeito, que eu deveria estar aqui. Que Nova York era algo a que eu poderia nunca me mesclar, mas que se mesclaria ao redor de mim, criando espaços que antes não existiam. Que o futuro seria uma grande incógnita de uma forma ou de outra, mas que eu queria estar com minha mãe quando o enfrentasse. Mas, neste momento, não importa o que eu pensava, nem aos 14 anos nem agora, porque a raiva é de repente tão fervorosa que não consigo reprimir o que digo em seguida. Mas você compreendia. Minha voz está trêmula. Não quero dizer isso, mas sinto como se tivesse sido empurrada cada vez mais para uma beirada até não conseguir mais me segurar, e está tudo indo ladeira abaixo. Você sabia e mesmo assim veio para cá e destruiu tudo com a mãe, sendo que poderia ter ficado lá e deixado tudo como estava. Paige não hesita. Fala com uma convicção tão tranquila e firme que sei que não tem como não ser verdade. Fui para Nova York por sua causa. A inspiração indignada que estava nascendo para na garganta, quase dolorosa. Permanece lá durante esse silêncio terrível enquanto busco encontrar algum sentido em algo que, de repente, faz todo sentido. Parte dessa firmeza se desfaz quando Paige continua, como se sua voz estivesse mais distante do que momentos atrás, mais distante até do que os quilômetros que nos separaram. Fui porque pensei que você seria comida viva. E pensei que talvez a mãe visse como estávamos infelizes e mudasse de ideia. Fecho os olhos, já prevendo a onda de remorso antes que se quebre em mim, só que não é água. É abrasador, como se minhas veias, de repente, estivessem em chamas. Mas você não estava infeliz. Levou só algumas semanas para se adaptar. E eu? Ela continuou infeliz. Eu me lembro. As portas batidas, as longas caminhadas, a maneira como deixou de ser uma das meninas mais populares da antiga escola para se tornar essa versão pálida e furiosa de si mesma, entrando e saindo do apartamento como um fantasma. Eu não sabia. Meus olhos estão ardendo, meu rosto, queimando. Não sei o que dizer além de repetir, eu não sabia. Ela leva um segundo para responder. Pois é, as palavras são úmidas, como se ela também estivesse chorando. Antes que eu consiga adicionar mais alguma coisa, ela fala, desculpa, preciso ir. Então desliga. Não tento ligar de volta, sei que é melhor não. E sei que seja lá o que acabou de se romper entre nós, vai cicatrizar mais cedo ou mais tarde. Mesmo assim, machuca, em uma parte de mim que pensei que era funda demais para ser abalada. Todo esse tempo, coloquei a culpa em Paige e na minha mãe pelas brigas que nos dilaceraram. Em momento nenhum pensei que eu pudesse ser a raiz de tudo isso. Acordo na manhã seguinte sentindo como se tivesse sido atropelada por um ônibus. A internet definitivamente não dormiu durante as cerca de 5 horas que eu consegui. Antes mesmo de abrir os olhos direito, vejo que não há mensagens nem ligações de Paige, mas essa preocupação é quase esquecida por completo quando me dou conta que há um Twitter Moment, um artigo no Rubicid, um vídeo de Jasmine Young e alguns outros resumos dos memes sobre mim em sites virais. As pessoas fizeram montagens com o saco do Big League Burger, primeiro colocando outros logos, como o de um filme de super-herói que recentemente fracassou nas bilheterias. Depois começaram a substituir por coisas como suas opiniões no Twitter. Rodou tanto o mundo que alguém escreveu, vi esse meme 15 vezes no meu feed em 1 minuto. Tem até um artigo explicando as origens do meme, que foi batizado oficialmente como Menina Vomitando. Quanta originalidade, hein? Nem me atrevo a procurar meu nome no Google. Coloco as cobertas sobre a cabeça como eu e Paige fazíamos quando éramos crianças e fecho os olhos, desejando desaparecer debaixo dos lençóis, ou acordar de verdade e descobrir que isso tudo foi um sonho induzido pelo excesso de açúcar da venda de bolos. Depois de um tempo, minha mãe bate na porta, parecendo mais esgotada do que nunca. Está vestida para o trabalho e com o cabelo e a maquiagem feitos, mas sua postura está toda errada, como se outra pessoa tivesse vestido suas roupas. Não parece brava, e é por isso que me pega de surpresa quando diz: o vice-diretor da escola acabou de ligar. Você está suspensa por 2 dias. Estou o quê? Ela continua no batente. Aquele menino confessou ter criado o aplicativo sobre o qual a escola vinha mandando e-mails. Cocker disse que você ocultou informações para protegê-lo. Ranjo os dentes. Encaro o olhar dela como se não estivesse deitada na cama de pijama, mas estivéssemos em pé de igualdade. Bom, então acho que não vou para a escola hoje. Minha mãe pestaneja, mas se recupera.
É isso que você tem a dizer para se defender? Não acredito que estamos tendo esta conversa, como se ela não tivesse acabado de gravar minha imagem para sempre na internet. E você, mãe? O que tem eu? Ela ainda não se afastou do batente, como se fosse algum tipo de vampira que precisasse de permissão para passar pela porta. Vi de longe que isso aconteceria e tentei impedir você. E agora você colocou todo o seu futuro em risco por causa daquele maldito menino. Considero me levantar, a raiva provocando tantos choques sob minha pele que sinto que preciso fazer isso, mas até isso parece uma concessão grande demais. Para alguém tão preocupada com meu futuro, você definitivamente não parece se importar que virei motivo de piada na internet por sua causa. Ela já está abanando a cabeça. Do que é que eu e Jack acabamos com a guerra no Twitter. Tudo isso sempre foi ridículo e, depois, ficou pessoal demais e tinha acabado. Mas, você tinha que dar mais um maldito golpe baixo, não tinha? Não tinha por que virar pessoal, e exatamente por isso que eu vinha dizendo que você não deveria, mas era pessoal, mãe. Para mim e obviamente para você, porque essa coisa toda com a Gail Chesney nunca foi uma coincidência, foi? Seus braços estão cruzados com tanta firmeza sobre o peito que seu corpo todo parece prestes a estourar. Seus lábios estão contraídos e seus olhos se voltam para baixo e, quando fica claro que ela não vai responder de imediato, continua atacando sem lhe dar chance. Enfim, não dá para ficar mais pessoal do que isso. O irmão de Jack respondeu ao seu tweet com uma foto minha que está por toda a internet agora. Está tão ruim que fico feliz por estar suspensa. Isso chama a atenção dela. Do que você está falando? Pego o notebook que estava abandonado do outro lado da cama e o abro para mostrar as 2 dúzias de abas de páginas de memes e posts de Tumblr, e a investigação muito medonha de um site sobre minha vida, incluindo fotos antigas que estavam no perfil de página no Facebook. Minha mãe se senta na beira da cama, e a observo passar os olhos pelos sites, sentindo uma satisfação sombria ao ver a maneira como o choque relaxa sua cara fechada. Ela fecha o notebook e deixa a mão repousar ali por um momento. Preciso perguntar. Você estava bêbada naquela foto? Meu Deus, mãe, não. Foi uma comida que não caiu bem. Ela acena e ergue a mão em sua defesa, deixando a questão tão rapidamente de lado que sei que, pelo menos, acredita em mim. Então, fica imóvel, parecendo absorver tudo. Observa os contornos familiares de seu rosto, a ruga que admite o problema e sabe que vai encontrar uma maneira de resolvê-lo, mas não dura muito tempo. Nós duas sabemos que não há nada a fazer. Tenho certeza que isso tudo vai passar em. Tenho recados no meu celular de publicações nacionais pedindo comentários, mãe. Não vai passar tão cedo. Passa-se um segundo, do tipo hesitante em que parece que tudo pode acontecer. Ainda estamos tão desacostumadas a brigar que não há roteiro a seguir, nenhum desdobramento óbvio na sequência. Mas a última coisa que estou esperando é que ela se levante abruptamente para sair do quarto. Aonde você vai? Ela para no batente, de costas para mim e a cabeça virada apenas um pouco, de forma que consigo ver apenas parte do seu queixo. Falar com o seu diretor e resolver essa suspensão antes que vá para o registro permanente. Mas, mãe, quando eu voltar, e tiver entendido o que é que está acontecendo aqui, precisamos conversar. Ela se vira completamente agora, tensa daquele jeito característico que adota sempre quando está lidando com Paige. Dói mais do que tudo que ela poderia me dizer. Sim. Vamos conversar, Rony. É, de algum modo, o golpe mais forte e mais certeiro que eu poderia lançar nesse momento. Minha mãe é tão impassível que já a vi quase ser atropelada por táxi sem nem pestanejar, mas o apelido parece atingi-la em um lugar vulnerável. Ela passa voando pela porta antes que eu consiga ver quanto tempo dura o golpe, deixando-me com a cabeceira, o notebook e um vácuo infinito de fotos de mim vomitando em vários fenômenos da cultura pop. Por uns bons 10 minutos, fico em choque demais para me mover. Não tenho como me distrair da ânsia, da mágoa, da raiva, não posso ligar para Paige. Não posso nem ir para a escola. Não há nenhum lugar para me livrar disso, nenhum lugar para ir. E, de repente, preciso ir a um lugar. Afasto as cobertas, os olhos ardendo, o rosto queimando. Pego uma calça jeans antiga, uma camisa com estampa de donuts que roubei de Paige, um par velho e surrado de tênis, e amarro o cabelo em um rabo de cavalo. Volto a ser quem já fui, por alguns momentos, nas minhas roupas antigas e meus tênis antigos, e meu estado de espírito antigo, consigo deixar tudo de lado, a lição de casa infinita, as inscrições para faculdades, as notificações do Twitter, o meme idiota.
O que não consigo deixar de lado é que tentei agora há pouco dizer para minha mãe que meu mundo está ruindo, e ela saiu. Bom, se ela tem o direito de sair, eu também tenho. Pego a carteira, as chaves, o cartão de transporte que Jack me ensinou a comprar dia desses. Só tem um lugar aonde quero ir, e é o último lugar onde deveria estar. Ponto de vista de Jack. Estou colecionando superlativos. Começou como o pior pseudo-amigo virtual do planeta, passou bruscamente para pior melhor amigo da galáxia e, agora, além de tudo, pior filho-neto do universo conhecido e todas as infinitas futuras realidades. Preciso pedir desculpas para tantas pessoas que nem sei por onde começar. Sinto que tem um foco de incêndio em todos os cantos do meu cérebro e, em vez de apagar algum deles, estou apenas paralisado, observando-os se espalharem. A confusão com Pepper já é terrível por si só. Há tantas coisas que eu poderia ter feito, teria feito, deveria ter feito, há como deletar aquela foto idiota quando vi que Ita vetou, mas assim que ouvimos vovó Belly cair no quarto, tudo isso saiu da minha cabeça tão rápido e completamente que não havia espaço para mais nada além de pânico, e da cara que meu pai fez, a qual acho que nunca vou me esquecer. Ela escorregou enquanto se levantava de uma cadeira e acabou batendo a cabeça e, no fim, teve uma concussão e recebeu alguns pontos. Deram alta ontem à noite, e ela já está de volta em casa e vai ficar bem. Mas, aquele primeiro minuto, quando a vimos no chão e o sangue no carpete, antes de meu pai começar a gritar para eu pegar o celular e a comoção acordá-la, deve ter sido o pior minuto da minha vida. E, embora tenha sido pior, esse momento se revelou apenas mais um de uma longa série de merdas que tomou conta da minha vida. Nem sei o que fazer com você, diz meu pai. É de manhãzinha, um horário em que ele costuma estar supervisionando as coisas na cozinha ou avaliando o estoque para fazer os pedidos aos fornecedores de carne e queijo, mas, em vez disso, estamos sentados na mesinha da bronca, para que o mundo inteiro seja testemunha da minha humilhação. Não que meu pai possa fazer muita coisa comigo agora. Não sei como ele conseguiria me fazer me sentir pior do que já me sinto. Nas últimas 24 horas, não só fiz com que Pepper virasse o meme da semana, mas basicamente destruí a vida de Paul também. Depois que saí para ir com minha mãe para buscar vovó Belly no hospital, Paul aparentemente decidiu ignorar tudo que falei e decidiu se encontrar com a tal de peixinha dourada no terraço da escola ontem à noite. Depois de meia hora esperando, começou a ficar escuro, e Paul se deu conta de que não só estava trancado lá em cima, mas que Peixinha Dourada havia postado uma foto dele preso lá em cima com a mensagem: acreditam que esse cara se descreve como gato? Doninhais, quero meu dinheiro de volta. Paul nem me ligou para me avisar, e eu estava ocupado demais no hospital para ficar monitorando o chat do corredor como costumo fazer durante a tarde. Quando olhei, havia um fio quilométrico de comentários e várias montagens depreciativas de Paul com legendas maldosas, fazendo referência a ele estar na equipe de salto, como e salto em lixeira. E como ele mergulha com pés de hobbit. A primeira coisa que fiz foi quebrar minha única regra e descobrir que Peixinha Dourada era uma menina chamada Ellen, uma aluna do último ano conhecida por praticar bullying. A segunda coisa que fiz foi mandar um e-mail para Roquir para denunciá-la, e assumir a culpa. Eu deveria saber que isso só pioraria as coisas. Pelo que sei, Ellen saiu impune. Paul ainda está morrendo de vergonha e me evitando, mas, a reviravolta, Pepper foi suspensa por 2 dias por não me dedurar quando teve a chance. Resumindo, Paul me odeia. Pepper me odeia. E é só uma questão de tempo até a notícia de que eu fiz o Doninhais se espalhar e, então, toda a escola me odiar também. Não tem um aspecto da minha vida que eu não tenha ativamente sabotado, e já estou tão além do fundo do poço que estou basicamente no núcleo da Terra. Por isso, esse é o sermão paterno mais inútil da história. Meu pai poderia literalmente começar a soltar chamas agora, eu provavelmente só baixaria a cabeça e levaria a rajada. Sinto muito, pai. E, sinto mesmo. De verdade. Só que não particularmente por ele, porque parece que ele e minha mãe são as pessoas menos afetadas por tudo isso. E eu poderia estar passando esse tempo entrando em contato com as pessoas que mais foram afetadas, em vez de ouvindo um sermão a poucos metros da corrida matinal pelo bagel com ovo e queijo. O que tinha na cabeça? Abro a boca para falar exatamente isso, sobre o que Doninhais realmente é. Ou era. Já que o desativei ontem à noite. Mas ele não me deixa responder. Em vez disso, ele se debruça mais na mesa, apoiando o cotovelo sobre o lugar em que Ethan rabiscou o emblema do super-homem quando éramos crianças, e solta um suspiro típico de paz. Você vai trabalhar depois do treino e em todos os fins de semana pelo próximo mês, diz, sem nem olhar para mim.
Dou risada. Na lista de reações apropriadas que eu poderia ter tido, essa está tão lá embaixo que meu pai nem parece processar, levantando os olhos para mim, temporariamente em choque. Jack. A risada se dissolve em um catarro nada digno e, antes que me dê conta, estou dizendo-lhe sinceramente, pai, se isso é uma punição, estou de castigo para o resto da vida, né? Meu pai ergue a sobrancelha para mim, em sinal de advertência e curiosidade. Não diz nada, me dando a chance de continuar, algo que, a julgar pelo calor repentino provocado pelo que parece ser uma década de inseguranças reprimidas sendo liberadas, ele provavelmente não deveria fazer. Bato o dedo na mesinha da bronca. Já estou todos os dias aqui. Depois da escola. Nos fins de semana. Minha vida toda é aqui, e você deixou isso bem claro. Meu pai fecha os olhos por um breve momento, parecendo tão exausto que nem sei ao certo se está ouvindo parte do que digo. É o momento errado, a forma errada e, definitivamente, o lugar errado, mas sinto que, se não disser agora, posso nunca mais ter outra chance. Jack, sabe, sempre me perguntei por que insistiu que eu e não Ethan fosse a pessoa a assumir este lugar. Porque sempre foi assim. E, no começo, não entendi. Meu pai está chocado demais para responder, então continuo como um vagão de metrô descarrilhado. Mas, eu saquei. Ethan é o gêmeo de ouro, o filho melhor, o que pode ir embora e dominar o mundo ou sei lá. Porque, para a sorte de vocês, tiveram um gêmeo reserva mais idiota para ficar e cuidar deste lugar. O que te faz pensar que trabalhar aqui o torna pior? Meu Deus, se aquela escola está botando ideias na sua cabeça de que trabalhar aqui é algum tipo de... Você mesmo acabou de chamar isso de castigo. O que é idiotice, aliás, porque, se for assim, está me castigando faz anos. Minha voz é tão alta que os clientes de ovo com queijo já estão nos olhando, como se fossemos algum tipo de espetáculo. Se paramos os nova-iorquinos por tempo suficiente para tirarem os fones de ouvido, devemos ser mesmo uma visão e tanto. Quando finalmente olho para meu pai, seus olhos estão ardentes e furiosos de um jeito que nunca vi antes. Vai para cima. E, de repente, a raiva que fez um trabalho tão insuportavelmente bom em me deixar de castigo um momento atrás, desaparece, desfazendo-se sob mim tão rápido que não consigo me agarrar em mais nada para substituí-la. É como se eu tivesse 6 anos de novo, irracional e idiota, entrando e saindo dessa conversa sem nenhuma estratégia, além de querer esgotar todas as coisas que preciso dizer para ele. Você nem liga que eu tenha feito uma coisa legal. Que fiz alguma coisa, uma coisa que realmente ajudou as pessoas antes de... Estou patinando, meu rosto em chamas, minha voz começando a mudar perigosamente para algo como um choramingo. Pai, eu sou bom nisso. Nisso de aplicativo. Tão bom que pode até ser algo que eu queira fazer da vida. Ele nem está olhando mais para mim. Vai. Para. Cima. Agora que me afundei tanto neste buraco, estou tão perdido sobre o que fazer que quase fico grato pela instrução. Levanto-me, evitando os olhares curiosos das pessoas que estão esperando pela comida, e volto a sair no ar frio para entrar no apartamento. Minha mãe está no quarto de vovó Belle, as duas assistindo a alguma coisa lá dentro com um volume tão baixo que com certeza me escutam entrar, mas ninguém diz nada. Vou direto para meu quarto antes que possam dizer alguma coisa, e o clique da porta se fechando atrás de mim é a permissão de que eu não sabia que estava precisando para começar a chorar imediatamente, as lágrimas idiotas, furiosas e infantis que não choro há tanto tempo que, por alguns minutos, fico sobrecarregado demais até para me permitir chorar direito. Caio em mim apenas o suficiente para trancar a porta. Nem mesmo consigo chegar à cama, sentando-me no chão sem motivo nenhum além de que a cama parece confortável demais, e não mereço passar por esse sofrimento estando confortável. Acabo pegando a primeira coisa que consigo encontrar no chão para apoiar o rosto, e só depois de ter limpado o catarro e secado a maior parte das lágrimas nele, me dou conta que é meu avental da lanchonete, o que meu pai me deu alguns anos atrás, com o logo da Gel Cheese e meu nome bordado. Eu o amasso em uma bola e o atiro do outro lado do quarto. Ele deve me odiar agora. Passei a vida toda trabalhando sem parar na lanchonete para que ele não me odiasse e, agora, fui lá e estraguei tudo tão rápido e completamente que, falando sério, eu deveria ganhar algum tipo de medalha olímpica, campeão de destruição. Quero mais do que tudo conseguir desfazer as últimas 24 horas num piscar de olhos, ou talvez o último mês, ou o último ano, a me impedir de fazer o Doninhais, de postar pela conta do Twitter da lanchonete, de fazer todas as coisas que levaram aos verdadeiros desastres e me levaram a explodir com meu pai, como um vulcão de revolta adolescente diante de metade de East Village.
Mas, acho que, se nada disso tivesse acontecido, eu não teria Pepper na minha vida. Quer dizer, não teria tido Pepper. Seja lá qual for nosso lance agora. Pisco e, por um momento, as lágrimas param completamente. Pensar em Pepper me faz voltar a mim por tempo suficiente para lembrar que, de todos os momentos do mundo, esse deve ser o menos conveniente para ficar chorando em cima da lanchonete. Posso não ter gostado nem um pouco de ter estado lá embaixo agora, mas o fato é que alguém tem que comandar o show e alguém tem que estar aqui em cima com vovó Belly, o que significa que temos um par de mãos a menos. Seco os olhos e dou uma conferida rápida no espelho. Meus olhos estão tão vermelhos que pareço Ita naquela vez em que ele chegou chapado escondido em casa. Jogo uma água no rosto e passo os dedos no cabelo, tentando ficar mais ou menos apresentável e, quando estou quase parecendo alguém que não passou uma hora chorando no chão, volto a descer as escadas. Paro na porta da lanchonete, confirmando que não há mais nenhum dos clientes que presenciou meu showzinho e me preparando para encarar meu pai. Mas não é meu pai que está no caixa, nem mesmo minha mãe. É Pepper. No começo, tenho tanta certeza de que estou sonhando que fico parado feito um tonto por 5 segundos, bloqueando a porta de modo que ninguém consegue entrar nem sair. Botaram uma touca e um avental roxo da Gel Cheesing nela, e ela está olhando com atenção para um pedido e a tabela de preços colada embaixo do caixa, conversando com um dos fregueses. O cabelo dela está amarrado em um coque baixo, e ela está sorrindo daquele jeito ensaiado de atendimento ao público, parecendo muito à vontade, mas completamente diferente de todas as versões de Pepper que já imaginei que, mesmo depois de 5 segundos de alguém cutucar meu ombro para pedir licença, a imagem se recusa a fazer algum sentido na minha cabeça. Pepper leva alguns momentos para me ver. Suas bochechas coram imediatamente, mas ela termina a transação sem pestanejar. Vou até o caixa, tão desacostumado a estar do outro lado que isso acrescenta mais uma camada de estranheza. O que você está? É tudo o que consigo dizer. Pensei que poderia, dar uma mãozinha hoje, diz Pepper. Se não tiver problema. Sinto que meu queixo vai cair. De repente, volto a sentir um nó na garganta, como se já não tivesse passado uma boa hora chorando. Claro. Os olhos de Pepper se desviam por um momento e, então, me dou conta que seja lá o que aconteceu com a minha garganta também deve estar transparecendo em meu rosto. Antes que eu entre em pânico e diga ou faça algo constrangedor, minha mãe sai dos fundos, dá uma olhada em mim e diz: "Ei, filho. Está tudo sob controle aqui embaixo. Por que não vai ficar um pouco com sua avó?" Fico olhando para ela em silêncio. Ela deve ter descido enquanto eu estava em meu quarto, mas nem escutei a porta. Sim. Sim, vou fazer isso. Eu me volto para Pepper. Deve haver meia dúzia de coisas que preciso dizer para ela, mas a única coisa que sai com a voz embargada é: "E valeu." Dou meia volta antes que ela possa responder, acima de tudo porque não confio que consiga manter o mínimo de compostura no rosto. Volto a subir as escadas e entro no apartamento, o sangue latejando em meus ouvidos, meus olhos ainda piscando como se tivessem inventado Pepper. Estou tão distraído que é só quando abro a porta que me dou conta de que, se minha mãe está lá embaixo, isso só pode significar que meu pai está aqui em cima. Meu corpo todo se encolhe ao vê-lo sentado no sofá, o que de alguma forma parece ainda mais chocante do que o que está acontecendo lá embaixo. E talvez seja, estou tão acostumado a ver meus pais na lanchonete durante o dia, que parece estranho vê-lo aqui em cima agora, quando ele normalmente estaria no escritório do canto nos fundos, e eu estaria sentado em uma carteira. Parece que estamos olhando um para o outro com outros olhos, em um terreno desconhecido, embora este seja o lugar que chamamos de casa. Os olhos do meu pai se erguem para encontrar os meus, e me preparo para o pior de novo. Quase quero que ele grite comigo, só para ter o alívio de isso acabar, mas ele não parece bravo. Parece alguém com quem não sei lidar, com uma suavidade nos olhos e dureza na boca que me faz hesitar à porta como se tivesse entrado em casa por engano. "Como está a vovó Belly?" Finalmente pergunto. Meu pai aponta para o quarto dela. Tirando um cochilo. Aceno com a cabeça. Um silêncio insuportável cai sobre nós, e já estou contando os segundos que vou levar para chegar ao quarto e fechar a porta quando meu pai diz: "Pode se sentar?" Ele aponta para o lugar ao lado dele no sofá. Vou até lá e me sento, embora a almofada do meio seja de Ethan, não minha. Baixo os olhos por um momento, sentindo raiva por, mesmo num momento como esse, não conseguir pensar por mim sem deixar espaço para ele também. Quando você era pequeno, odiava este apartamento. Você me dizia que queria morar embaixo da mesinha da bronca.
Sério? O lábio do meu pai se ergue em um sorriso. A gente poderia até ter deixado se não tivesse flagrado você tentando desgrudar um chiclete debaixo dela. Isso alivia a tensão um pouco, e, então, paro de esperar o pior. Bom, isso explica muita coisa. Ele solta um suspiro, chegando mais perto. O que estou tentando dizer é, você amava a lanchonete. Desde criança. Amava estar lá embaixo, e poder apertar botões no caixa, e seguir todo mundo na cozinha. Ele não fala nada por um momento, como se estivesse me dando espaço para intervir. Mas, de repente, estou tão desesperado para saber além dessas palavras que não consigo dizer nada. Não quero que você pense que o pressionei porque achava que você valia menos, diz meu pai, baixando a voz. Na verdade, pode-se dizer o contrário. Acho que pressionei você porque, bom, seu irmão e sua mãe são tão parecidos em tantos aspectos. E, eu sempre, pode ser egoísmo da minha parte, mas sempre vi muito de mim em você. Sinto que as palavras queimam ao serem absorvidas. Acho que nem tanto mais, então, né? Não. A maneira como você defende a família, não só com aquela bobagem do Twitter, diz, pela minha cara, mas todo dia. Você está aqui. Presente. Sem ninguém pedir. Ele passa a mão no cabelo, olhando para a porta de vovó Belle. Nem eu era tão dedicado a este lugar na sua idade, e sua avó sabe disso. Você sempre foi além. Mais do que jamais poderíamos ter pedido de um filho. E, desculpa se fiz você se sentir menor por isso. As palavras se assentam entre nós, meu pai brusco, mais sincero, eu, quase paralisado. Tenho essa sensação súbita de querer pegar as palavras no ar, colocá-las em algum lugar permanente dentro de mim, como se pudessem me ancorar de forma que nada mais consegue. Quero me lembrar desse sentimento, a esse estranho aperto feliz em meus pulmões, o orgulho, o alívio, até a culpa que se mistura. E, se vale de alguma coisa, sua mãe teve uma conversa muito parecida com Ethan hoje. Acho isso difícil de acreditar. Tanto que quase dou risada. Teve? Sim. Ele estava todo perturbado. Parecia pensar que você era como você disse, o gêmeo de ouro. Que confiávamos mais em você do que nele com tudo, desde a lanchonete, o Twitter e tudo mais. A voz do meu pai é cética, mas um pouco triste e doce ao mesmo tempo. Se o ajuda a colocar as coisas um pouco em perspectiva. Acho que talvez vocês dois precisem entender que são bons em coisas diferentes e parar de se torturarem sobre aquilo em que não são. Eu me encolho, sem saber se por mim ou por Ethan. Sempre foi assim, mesmo quando fico mais envergonhado, nunca sei até onde se aplica a mim e passa a ser sobre ele. Mesmo sabendo disso, não achava que chegaria tão longe. Mas, talvez faça sentido, mesmo que eu não queira. A maneira como Ethan ficou sensível sobre a página do Twitter. Aquela estranha briga não resolvida que tivemos na frente do centro comunitário depois que Pepper hackeou a conta. Eu estava tão concentrado no que pensava de Ethan que nunca passou pela minha cabeça o que ele pensava sobre si. Vamos conversar sobre isso, algum dia, talvez. Por enquanto, sei o que vai acontecer, meu pai vai contar para minha mãe sobre essa conversa, já que contam tudo um para o outro, e ela vai contar para Ethan, e nós dois vamos saber o que sabemos de modo silencioso e sentir o que sentimos até isso passar ou não. Mas, agora, tendo essa conversa tão esperada com meu pai, é a primeira vez que me sinto confiante de que um dia passe. Ele se arrependeu daquele tweet. E ligou para Pepper de manhã para falar isso. Ele só estava irritado pelo que aconteceu com sua avó, justo quando acho que ele estava tentando ajudar. Ser mais como você. Dessa vez dou risada. Meu pai bate em meu ombro com o dele. A verdade é que vocês dois dão trabalho. Ele pausa, uma ruga começando a se formar em seu rosto. Mas, já que estamos nesse assunto do Twitter. Ai, caramba. Não sei o que está ou não rolando entre você e Pepper, mas, já que está ou não acontecendo, sinto que devo uma explicação a você. E, pelo visto, a mãe de Pepper deve uma a ela também. Sim, concordo. Vocês se conhecem. Então. E fomos namorados, por um tempo. Meus olhos se arregalam no diâmetro aproximado daquelas moedas inúteis que os caixas eletrônicos vivem soltando. Meu pai ergue as mãos em sua defesa. Há muito, muito tempo atrás. Tipo, muito.
Tento imaginar meu pai e a mãe de Pepper nesse muito, muito tempo atrás, mas minha imaginação se recusa a rejuvenescer os dois. Meu pai é apenas meu pai, como ele é agora, e a mãe de Pepper é aterrorizante. Mas também uma incógnita tão grande para mim, que é difícil imaginar qualquer coisa sobre ela. Quanto tempo é muito? Ele tem que pensar por um momento. Nós dois erguemos as mãos para coçar a nuca, e me contenho a tempo e escondo um sorriso baixando a cabeça. Foi, bom, logo antes de eu conhecer sua mãe. Ergo as sobrancelhas. Você deu um fora na mãe de Pepper para ficar com a mamãe? Meu pai fica olhando para a mesa de centro. Não, aconteceu, exatamente assim. O que significa que, pela cara deplorável que não está conseguindo disfarçar muito bem, foi exatamente o que aconteceu. Pai. Ela só estava passando o verão aqui antes de voltar para Nashville. Não era para ser nada sério. Não que, tudo bem, já chega, isso é tudo que você vai tirar de mim, meu pai declara, apontando um dedo para mim. Nada de sorrir. É tão raro ouvir sobre a vida dos meus pais antes de Jack e Ethan, que não consigo me conter. Seu safado. Meu pai abana a cabeça. Eu me apaixonei pela sua mãe no minuto em que a conheci. Nada no mundo impediria isso. Então, de repente, ele fica com os olhos úmidos, como acontece, às vezes, quando fala sobre minha mãe. Desta vez, não sinto a onda normal de vergonha alheia. Essa, talvez, seja a verdadeira âncora, a que sempre esteve lá, saber que tenho pais que se amam tanto que nunca foi uma questão de se, sempre uma questão de quando. Mas você chateou. Rony, não era esse o nome? Meu pai aperta os lábios em uma expressão exasperada. Sim. Recebi algumas ligações furiosas. Ela, estava trabalhando aqui naquele verão. Tentando aprender o básico porque queria abrir uma lanchonete própria. Foi assim que nos conhecemos. Não tínhamos exatamente terminado quando ela voltou às aulas em Nashville, então as coisas estavam um pouco enroladas nesse aspecto. Os olhos do meu pai não ficam totalmente nos meus quando ele fala, então sei que a história não deve parar por aí, a mais, o que quer que seja, ele não abre o jogo. Então, em vez de resolver essa história, vocês só esperaram até seus filhos terem idade suficiente para entrar em guerra no Twitter? Pergunto. Muito pelo contrário, a meu pai se defende. É por isso que não queria que você se envolvesse nisso. Todo aquele golpe do especial da vovó no Big League Burger era a cara de Rony. Se dependesse de mim, teríamos simplesmente ignorado tudo aquilo. Sinto uma pontada de remorso. Meu pai bate o ombro no meu. Mas, então, isso fez metade da cidade vir comprar nossos sanduíches. Não vou mentir, a gente estava em um momento difícil alguns meses atrás. Toda essa insanidade do Twitter fez uma diferença enorme nas nossas finanças. Por um momento, quase finjo que isso é surpresa para mim, mas nós dois sabemos que estou envolvido demais no que acontece na lanchonete para não saber que estávamos no vermelho. Aceno em silêncio, e meu pai baixa os olhos, obviamente sem esperar por isso. Consigo sentir a leve ferida em seu orgulho tão imediatamente que sinto como se fosse no meu. Então, tudo isso foi graças a ex que você rejeitou na juventude, hein? Pergunto, para aliviar um pouco o peso do silêncio. Não. Tudo isso foi graças a meu filho inteligente que é completamente leal a esta família. E provavelmente seria um excelente gerente de mídias sociais, se quisesse. Abro a boca, mas, de repente, ela está mais seca do que ficava depois de tentar comer os pães de centeio velhos com que minha costumava fazer nossos sanduíches de almoço quando éramos crianças. Mas não posso amarelar agora. Essa é minha abertura. Sei que não é agora ou nunca, mas é agora ou em algum outro momento menos apropriado em que eu não teria a atenção total do meu pai. Sei que essa história toda do Doninhais saiu pela culatra, mas acho que é isso que quero fazer. Desenvolver aplicativos, quero dizer. Meu pai pensa um pouco. Eu não fazia nem ideia que você curtia isso, declara, inclinando-se para frente e apoiando os cotovelos nos joelhos. Puxo um fio solto na calça jeans. Anos e anos de trabalho, aprendendo código sozinho, avançando com dificuldade com tutoriais na internet, vendo as coisas estranhas que imaginei ganhar em vida nas telas, e agora que chegou o momento de justificar isso tudo, explicar quanto isso significa para mim, estou completamente sem palavras. Eu sou, é algo em que acho que posso ser bom. Essas talvez não sejam as palavras certas, mas a compreensão talvez seja.
Meu pai solta um suspiro que é ao mesmo tempo resignado e orgulhoso. Acredito em você, por aquelas capturas de tela que o vice-diretor mandou. Tem uma farpa sutil em sua voz para me avisar que não estou nem perto de sair impune dessa, mas isso não diminui o meu alívio. Só queria que tivesse nos contado. É de algum modo mais fácil e mais difícil dizer isso do que qualquer outra coisa em toda a minha vida, saindo rápido demais para que eu possa mudar de ideia. Não queria te decepcionar. Ele coloca a mão no meu joelho. É claro que fico decepcionado por você não querer ficar aqui. Mas só porque acho que não vou encontrar alguém tão bom quanto você para administrar este lugar, diz. Eu ficaria muito mais decepcionado se você não saísse para o mundo e deixasse de fazer algo que ama para me fazer feliz. Cerro e descerro o punho. Não quero ir embora nem nada. Quero ficar aqui. Só entendo exatamente como estou sendo sincero quando verbalizo. Existem vários tipos de vidas que imaginei para mim além do escritório de canto da lanchonete, mas nenhuma delas foi muito longe de casa, dessa cidade que me criou, do quarteirão que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Só quero que seja nos meus termos. Meu pai balança a cabeça, e é um tipo diferente de aceno. Tem um respeito que vai além do que existe entre pai e filho, parece que pela primeira vez ele está me enxergando como mais do que isso. Como alguém que não é apenas seu filho, mas um igual. Quer dizer que a guerra do Twitter acabou. Eu e meu pai erguemos a cabeça para a vovó Belle, que está apoiada na porta escancarada do quarto dela e nos olha criticamente pelas lentes grossas de seus óculos. Nós dois abrimos a boca ao mesmo tempo, eu para perguntar como é que ela sabe sobre a guerra que pensei que tinha feito de tudo para esconder dela, e meu pai claramente para perguntar por que ela está em pé quando deveria estar descansando, mas ela ergue a mão para nos silenciar. Estou bem, diz para meu pai. Então se volta para mim. E, quanto a você, estou velha, não morta. Estou acompanhando essa saga desde o começo. Você e essa tal de Patrícia já ficaram ou não? Não sei como, mas consigo me engasgar com o oxigênio. Eu me viro para meu pai no meio de um acesso de tosse, pensando que vai dizer alguma coisa para detê-la, mas ele ficou mais vermelho do que eu e já se levantou de um salto. Vamos, voltar para a cama, mãe. Aquela menina é muito engraçada. Vocês dois me ajudaram a passar os 2 meses de espera pelos novos episódios das minhas novelas favoritas, a vovó Belle diz, com uma piscadinha. Diga que ela pode deixar a sacana da mãe dela roubar minhas receitas à vontade. Espero até ela estar de volta no quarto, de costas para mim, para esconder um sorriso com as mãos. Então. Pepper pronuncia. Então, digo. Estamos descendo a rua, só eu e Pepper, os dois armados com queijos quentes embrulhados em papel alumínio, copos plásticos cheios de limonada e um macaron de tudo um pouco gigante para dividir. Foi até fácil ficar perto dela durante os 2 minutos em que minha mãe estava preparando a comida para nós, insistindo que Pepper fizesse uma pausa para o almoço, mas agora que estamos a sós, toda a sagacidade parece ter se esvaído de mim. Desculpa, nós dois dizemos ao mesmo tempo. Paramos, surpresos por um instante, então, damos risada, a dela esbaforida, e a minha uma gargalhada acidental, tão alta que os passantes desviam de nós. Por que está pedindo desculpa? Questiono. Você não fez nada. Eu, nem sei, na verdade. Acho que meio que fiz sim. Desculpa por pensar que você fosse Landon, para começar. Ela dá um longo gole de limonada, o rosto se franzindo como se estivesse tentando tirar da boca o gosto desse pensamento. E desculpa por, pensar o pior de você, algumas vezes, sem saber da história inteira. Queria que minhas mãos não estivessem ocupadas segurando a comida para poder enfiá-las nos bolsos da jaqueta. Desculpa por coisas sérias. Por mentir para você sobre o lance do Doninhais, sobretudo. Mordo o lábio inferior. A questão é que eu ia te contar naquela noite. Tirei aquela foto porque queria pagar de espertinho. Mandar a foto para você pelo aplicativo como lobo, para você ligar os pontos e se tocar que era eu. A implicação, claro, fica tácita, a de que ela teria a oportunidade de ligar os pontos e fingir que não se tocou que era eu, se acabasse decepcionada. Vejo que não consegui enganá-la, porque seus olhos se suavizam imediatamente. Enfim, digo, antes que ela possa comentar isso, é óbvio que deu errado quando você, vomitou. Pepper ri. Dá para dizer que vou ficar longe de cachorros quentes pelo próximo século. E, então, eu ia te contar quando você estava aqui.
Quando a gente se beijou. Em vez disso, meio que só meti os pés pelas mãos e estraguei tudo. Pepper encontra um lugar para nos sentarmos no Washington Square Park, em um banco com vista para a área fechada dos cães. Ela se senta, observando-me com atenção enquanto me sento ao lado dela, com um tipo de cuidado a que ainda não estou acostumado, mesmo depois de semanas o recebendo. Não acho que você estragou tudo, a diz. É. Mas você virou o meme. E foi suspensa. Não sei por que estou apontando isso tudo para ela, só que tenho que apontar, de repente, todas as cartas precisam estar na mesa, todas as babaquices que dissemos e fizemos, todos os erros que cometemos. Ela ainda está aqui, e ainda está olhando para mim, mas ainda não consigo acreditar. Verdade. Pepper aperta os lábios, desviando os olhos dos meus por um segundo. Antes que eu caia no pânico que vinha controlando, ela se volta para mim e diz: Mas, por mais estranho que pareça, este é um dos melhores dias que tive em muito tempo. Rio, tímido, mas apenas porque percebo que ela está sendo sincera. Há algo mais pessoal nisso, talvez, do que em qualquer tipo de insegurança que compartilhamos um com o outro, até do que no beijo que estragamos. Mesmo que por poucas horas, Pepper sabe como é ver o mundo pelos meus olhos. Não que isso apague tudo o que aconteceu, mas talvez seja um início. E, sua mãe? Pepper solta um suspiro. Não sei. Mas lido com isso quando chegar em casa. Meu pai me contou que ele e sua mãe se conheciam. Pepper não parece tão abalada com isso como eu fiquei. Foi o que pensei. Ao me olhar, ela dá de ombros e diz: Eu talvez tenha feito alguns comentários não muito gentis enquanto saía de casa hoje de manhã. Eu me encolho. Eu também. Seja lá o que for, é problema deles, não nosso. Fico aliviado por ouvi-la dizer isso, sobretudo porque não quero ter que contar para ela o que rolou entre eles. Meio que sinto que é o tipo de coisa que ela deveria ouvir da própria mãe, e não em um telefone sem fio através de mim. Mesmo assim, isso não descomplica as coisas. Sinto que essa coisa toda foi um pedaço gigante de bolo monstro, do começo ao fim, bom, mas mais confuso do que qualquer um de nós poderia ter previsto. Será que a gente pode recomeçar? Pergunto. Sem Twitter, nem doninhais, nem pais, nem telas, dessa vez. Pepper mostra aquele sorriso tranquilo e paciente. O tipo que, alguns meses atrás, eu nunca teria conseguido imaginar em seu rosto. Há algo de tão centrado e seguro nele que sei que não é apenas ela, tem origem em algo que existe entre nós. Algo firme e tranquilo, um tipo de compreensão que talvez sempre tenha existido, escondida por baixo dos tweets e das farpas, e das encaradas eventuais no corredor. Topo deixar tudo isso para trás. Mas não quero recomeçar, Pepper diz baixo. Ela se aproxima nesse momento e para bem na minha frente. Estou tão envolvido com o que está prestes a acontecer que demora um momento para me tocar que ela está esperando por mim, pela minha permissão para fazer essa coisa que parece tão natural, tão inevitável, que, mesmo nos segundos antes de acontecer, não consigo imaginar que deixe de acontecer. Corto a distância entre nós, e nos beijamos de novo, oi. Dessa vez, é lento, e pequeno, e simples, mas preenche meu corpo todo com um calor que nenhuma outra coisa nunca preencheu. Nós nos separamos sorrindo feito idiotas e ficamos apenas olhando um para o outro por alguns segundos. Então, um hipster no banco perto de nós, que não sabe cuidar da própria vida, limpa a garganta de maneira incisiva. Acho melhor a gente, comer antes que esfrie, digo, conseguindo não gaguejar por pouco. Certo. Pepper desembrulha o sanduíche dela, o rosto ainda vermelho, os dedos atrapalhados. Ela para, logo antes de levá-lo à boca. Então este é o especial da vovó. O sorriso que se abre em meu rosto quase estala pelo ar frio. Uau! Minha mãe gosta mesmo de você. Pepper está parada com o sanduíche diante da boca e ergue a sobrancelha para mim. Você confia em mim? Nem um pouco. Pode morder. Ela morde, e apoio a cabeça na palma da mão e me aproximo tanto que ela tem que conter o riso enquanto mastiga. E aí? Questiono. Finalmente disposta a admitir que o nosso é muito superior? Ela parece prestes a dar um aceno relutante de admissão, mas então seus olhos se arregalam. O ingrediente secreto. Ela abre o queijo quente, olhando dentro dele depois para mim, o rosto incrédulo. São pimentões? Não é a primeira vez que me perguntei como Pepper reagiria se soubesse.
Mas, em algum ponto, essa cena inventada deixou de ser um pesadelo para virar este momento agora, com Pepper exibindo um sorriso tão contagiante que não consigo evitar sorrir também. Psiu, digo, pegando metade do queijo quente dela e dando uma mordida. É segredo. Então. Ela se inclina para a frente e me beija na bochecha, de um jeito tímido e rápido. Acho que já deu de segredos entre nós. Ponto de vista de Pepper. Na mensagem que mandei para minha mãe de manhã, falei que chegaria em casa às 3, então tomo cuidado de estar no elevador 5 para as 3. Uso o tempo da subida para me recompor, limpando um pouco da farinha da camisa, tentando controlar o sorriso que não para de brotar em meu rosto. Estou esperando uma briga ou, no mínimo, algum tipo de conversa passivo-agressiva. Minha mãe não me falou para não sair, mas não posso me fazer de tonta, mesmo com minha inexperiência em levar bronca. Sei que fugir para o centro da cidade está no topo da lista de coisas que não quero que minha filha adolescente faça quando está suspensa. Não que não esteja no topo de qualquer lista do tipo. Mas, quando abro a porta, vejo que minha mãe não está brava. Não está nem irritada. Está sentada no sofá, segurando uma caneca e usando um roupão velho e esfarrapado que não vejo desde os tempos de Nashville. Ela me encara com os olhos inchados sem maquiagem, parecendo tão mais jovem nesse estado que, por um momento, tenho que piscar para tirar a imagem de Paige dos meus olhos. Ela tenta parecer séria, preparando-se para o sermão que nós duas sabemos que mereço, mas, então, as lágrimas escorrem de seus olhos, e seja lá o que ela queria dizer se dissolve. O que aconteceu? Ela abana a cabeça, mas a corrente de lágrimas se adensa e o pânico aperta meu peito. É só que você foi embora, e eu te mandei mensagem. Sento-me perto dela, sem saber bem o que fazer. Nunca vi minha mãe chorar, ao menos não assim, sendo a única outra pessoa por perto para fazer alguma coisa. Voltei bem eu sei, diz minha mãe, a voz tensa e úmida. Ela seca os olhos. É só que, começou assim, com Paige, e daí ela foi embora. Ela foi embora. Eu me sinto em cima do mesmo muro de sempre, a fronteira de minha lealdade a ela e de minha lealdade a Paige. Paige, que ainda não me ligou desde nossa briga, um tempo curto que deve ser o mais longo silêncio que já houve entre nós. Ela foi para a faculdade, digo com cuidado. Minha mãe abaixa o queixo e olha para mim com os olhos vermelhos. Não sei o que dizer. Então, onde você estava? Não vejo por que mentir. Estava na Gelseesen. A avó de Jack estava no hospital, e eu só queria ajudar, só isso. Minha mãe fica em silêncio por um momento. Ela está bem? Sim, vai ficar. Coloco os pés em cima da mesa de centro, igual a ela, os meus de meia e os dela de pantufa. Consigo sentir o cheiro do chocolate quente na caneca dela, do jeito que fazíamos, com canela e xarope de bordo. Ela me oferece um gole e é como se hasteasse uma bandeira branca. Aceito, e o gosto é tão reconfortante e familiar que sinto saudade de minha mãe, embora ela esteja sentada bem aqui. Passei o dia todo falando com seu pai. E, você tem razão. Ela abre um sorriso triste. Não deveria ter metido você nessa. Era um problema meu, não seu, e odeio ter arrastado você para isso, Pepe. Não queria mesmo que chegasse ao nível que chegou. Quanto a isso, talvez eu esteja testando minha sorte, mas preciso saber. O que exatamente o pai de Jack fez para irritar tanto você? Para minha surpresa, minha mãe solta uma risada abrupta. Eu deveria ter imaginado que ele contaria para você. Ele ou um dos filhos dele. Abano a cabeça. Eles não contaram. Assim, só juntei as peças, depois daquela cena na casa deles. Minha mãe relaxa no sofá, refletindo por um momento se me conta ou não. Bom, além de ter me dado um fora por telefone, diz, ele não é exatamente inocente nessa história toda de plágio. Então você copiou, sim, o queijo quente deles. Minha mãe não parece nem um pouco arrependida disso. Na verdade, há o resquício de um sorriso em seu rosto. Você gostou daqueles macarons de tudo um pouco? Franzo a testa para ela. É uma criação minha, declara. Assim como o rom, que era um dos sanduíches mais vendidos deles. E mais algumas sobremesas que foram tiradas misteriosamente do cardápio quando Sam soube que eu estava de volta na cidade. Você não sabia? Ah, sabia. Seu olhar se desvia por um momento, como se uma parte dela estivesse aqui e outra não. Você sabe que nunca terminei a faculdade, mas o que não sabe é que tive um bom motivo.
Eu queria abrir um lugarzinho só meu. Um café. Ela tem razão. Essa é a primeira vez que escuto isso. Sempre meio que me pareceu que meus pais não tinham uma vida antes de pais e eu nascermos, então nunca passou pela minha cabeça perguntar. Fiquei a adolescência toda trabalhando em cafés e restaurantes. Mas passei as férias, depois do segundo ano da faculdade, fazendo um curso em Nova York e me apaixonei pela cidade, e decidi que iria abrir meu próprio café aqui. Ela sorri para si mesma, e consigo ver um reflexo da menina que devia ser aos 20 anos, obstinada e cheia de esperança, uma versão mais concentrada da mulher que ela é agora. Então trabalhei durante o verão na Gelseesen, para pegar o jeito de como é uma pequena empresa na cidade grande. E, antes de voltar a Nashville, comecei a criar tudo, o cardápio, o logo, o esquema de cores. Entrei em contato com algumas pessoas quando voltaram às aulas. Depois que arranjei alguns investidores, larguei a faculdade e voltei para cá, para encontrar um espaço para alugar. Sinto um frio na barriga, como se soubesse onde isso vai dar antes mesmo de conseguir criar uma imagem na mente. Consigo sentir a dor acima de tudo. A essa altura, Sam já tinha terminado comigo. Decidi ser madura, dar uma passada e dizer oi. Imagine minha surpresa, Sam tinha assumido a lanchonete da mãe e estava vendendo meus macarrons de tudo um pouco. Incluiu meus sanduíches no cardápio. Até mudou a marca da Gelseesen para o mesmo tom de roxo que eu queria para o café. Não acredito. Ela ri. Pois é, a risada diminui, sua voz baixando. Os macarrons foram um sucesso tão grande que a cidade toda estava falando deles na época. E, parece, ridículo. Mas minhas invenções voltaram a colocar os holofotes sobre a Gelseesen tão rápido que o maior investidor que eu tinha ficou sabendo que já havia um lugar fazendo o que eu queria fazer e deu para trás. Os outros dois fizeram o mesmo depois. Sei que a história acaba com um final feliz, porque ela acaba em mim, mas isso não me faz me sentir menos indignada ou menos chateada com o que deve ter acontecido depois. E você não tentou de novo? Nem tentou abrir um lugar em Nashville? Ela faz que não. Eu tinha apostado tudo na ideia de Nova York. Não tinha mais dinheiro nenhum. Voltei a trabalhar como garçonete, pensando em voltar para a faculdade ou tentar de novo. A vida aconteceu um pouco mais rápido do que imaginei. É estranho como o caminho que nos trouxe até aqui se rearranja rapidamente, agora que consigo ver tudo pelos olhos dela. Todo esse tempo pensei que estávamos em Nova York porque minha mãe estava procurando um recomeço. Só agora começo a entender que ela não veio aqui para encontrar algo novo, veio para retomar algo que era dela. O sonho que ela tinha antes mesmo de eu existir. Um sonho que está começando a tomar certa forma em mim agora, uma coisa que nunca pensei que tínhamos em comum. É idiota. Mas, estar de volta aqui, ver aqueles malditos macarrons de novo, e ver Sam. Um horror imediato aperta meu peito. Você e o pai de Jack não estão, não. Ela parece sentir uma repulsa genuína pela ideia. De jeito nenhum. Que bom, quase digo. Mas ainda não sei ao certo o que minha mãe ainda pensa em relação a Jack. Ela dá um gole no chocolate quente e olha para o conteúdo da caneca. Sei que sua irmã pensa que toda a culpa do divórcio é toda minha, mas você deve saber que aconteceria, mais cedo ou mais tarde. É por isso que a transição foi um pouco mais fácil para mim e seu pai. Sempre fomos melhores como amigos do que como marido e mulher. Posso ver que ela está me dizendo isso porque não quer que eu pense que fugiu para Nova York atrás de uma paixão antiga, mas essa parte não importa para mim. É algo bom de ouvir por si só. Dói, provavelmente sempre vai doer, em certo grau, mas também ajuda. Por mais que eles não estivessem apaixonados, não foi invenção minha que éramos um time. E aquela história toda do café, eu não sabia aos 20 anos, mas acabou sendo melhor para mim. O que eu tinha em mente nunca decolaria como Big League Burger. Construímos isso juntos. Eu, você, seu pai, Paige. Fizemos algo melhor do que eu jamais poderia ter feito sozinha. Ela solta um suspiro contente e diz o que eu mais precisava ouvir, mesmo sem saber, mesmo se nunca tivesse ido além daquele primeiro restaurante em Nashville, era perfeito do jeitinho que era. Roubo seu chocolate quente e dou mais um gole, pensando naquele antigo lar fora de casa, os milkshakes que inventamos ainda estão no cardápio. Os desenhos que eu e Paige fizemos ainda estão pendurados nas paredes. O coração vivo que pulsa em todas as unidades do Big League Burger que foram abertas desde então. Pode estar maior do que jamais pensamos que seria,
mas torço para que, pelo menos, as pessoas se sintam como naquele primeiro restaurante. Como se entrassem em um lugar feito com amor. Mas, depois que chegamos aqui, passar pela lanchonete e ver que ele ainda estava vendendo algumas das minhas coisas antigas, anunciando como se fossem dele, sei lá. Ela parou um momento para escolher as palavras, como se ainda não tivesse certeza do sentimento por trás delas. Aquele sentimento voltou. Aquela raiva. Baixa os olhos, encostando o ombro no dela. Ela suspira e pergunta: já sentiu que alguém tirou algo de você? Sim, quero dizer. Às vezes, parece que foram 4 anos deste lugar tirando coisas sem parar, e não há mais nada de mim para oferecer, como se eu nem soubesse mais do que sou feita. Mas acho que estou me encontrando. Um rascunho do que sou, do que posso ser. Em algum lugar além deste pequeno quarteirão em que me escondi, em uma cidade onde há mais versões de mim do que eu poderia imaginar, uma cidade para a qual estou abrindo um pouco mais os olhos a cada dia. Pego a mão da minha mãe, e ela aperta na sua. Então, vingança via queijo quente? Não vingança, na verdade. Ele já me deixou no fundo do poço uma vez. Acho que quis retribuir o golpe. Mostrar que estávamos por cima apesar do que ele tinha feito. E, quando a empresa começou a falar sobre acrescentar queijos quentes, soube que isso o atingiria rápido. E vovó Belle também. Eu a lembrei. Para minha surpresa, minha mãe não fica nem um pouco defensiva nem arrependida. Em vez disso, sorri. Sabe, já fui próxima de vovó Belle também. Só que ela era apenas bela, na época. Por um momento, consigo imaginar minha mãe como parte integral da Gelseesen, como eu estava sendo algumas horas atrás do mesmo caixa, sentindo parte da mesma magia. E, verdade seja dita, ela comprava aquele pão de fermentação natural para o especial da vovó de um fornecedor. Fui eu que a convenci que deveriam começar a fazer o próprio pão. Mais uma reviravolta culinária, e essa é ainda mais estranha, considerando que ainda estou digerindo. Diante do meu olhar curioso, ela diz: Bela sacou que Sam tinha feito alguns meses depois que ele assumiu o comando e me ligou para pedir desculpas. Me falou que tinha dado um sermão nele e que eu poderia ficar à vontade para fazer o mesmo. Parece que você demorou um tempinho. 1 ou 2 décadas, diz, contrafeita. Ela falou para ele parar de vender minhas coisas, mas imagino que ele foi colocando algumas de volta ao longo dos anos, sem imaginar que eu voltaria. Abana a cabeça. Enfim, eu queria irritar o Sam e está claro que consegui. Só não imaginava que os filhos dele revidariam. Ou a sua filha. Pergunto, não sem uma dose saudável de sarcasmo. Minha ironia parece suavizá-la, na verdade. Nunca imaginei que acabaria desse jeito. Sinto muito, mesmo. Apesar de tudo, quase sorriu com a cara na caneca de chocolate quente. Bom. Não foi tão ruim assim. E, se um dia quiser mesmo abrir um lugar só seu, como me disse, espero que ninguém nunca atrapalhe. Penso em Jack e naquele jeito inabalável como ele sempre elogia meus doces. Naquele aplicativo de cupcakes que ele desenvolveu. Em todas as pequenas maneiras como ele é uma pessoa que seu pai claramente não era na nossa idade. Não vão faltar coisas com que se preocupar mais adiante na vida, mas essa, pelo menos, não é uma delas. Sei que as coisas foram estressantes, e você lidou muito bem com tudo isso. Aperto os lábios, já sentindo o tremor na minha voz antes que saia de mim. Nem sempre. Ela coloca um braço ao redor de mim e me puxa, e ficamos sentadas assim, abraçadas. Ela passa a mão no meu cabelo, e fecha os olhos, tentada fingir que estamos em casa, na casa de Nashville, mas, pela primeira vez, criei raízes aqui diferentes das de antes. Como se eu já estivesse onde deveria estar. Você vai embora para a faculdade e não vai atender minhas ligações também? Não. Eu me afundo um pouco mais em seu calor, mas, mãe? Acho que a gente precisa pegar um ônibus para Filadélfia. Minha mãe olha para mim em silêncio por um momento. Prendo a respiração, esperando a resposta dela como se o mundo todo dependesse disso. Você não acha que podemos ir de Uber? O alívio é tão imediato que sinto como se pudesse liquefazer meus ossos. Ela sorri para mim, com os olhos ainda úmidos, e assente. Há um tipo de promessa tácita nisso, podemos dar um jeito. Está tudo torto entre nós 4, mas nada se quebrou ainda. Passamos o resto da noite cozinhando, usando os ingredientes que sobraram para assar outra fornada de blondies de 1000 desculpas, dessa vez,
uma adaptação com mais pasta de amendoim, que pai já adora. Colocamos um álbum antigo de Taylor Swift e comemos a massa crua, e colocamos o papo em dia. Falamos sobre como ela e meu pai começaram o Big League Burger, e os estranhos doces híbridos que queremos experimentar na cidade, e pegamos no sono assistindo ao filme Garçonete, com os dedos ainda grudentos de chocolate e caramelo. E, então, de manhã, pegamos o ônibus para Filadélfia, uma caixa de blondies de 1000 desculpas repousando no colo da minha mãe. Epílogo. 1 ano depois. Paige dá um tapa na mão de Pooja antes que ela consiga pegar um waffle da torre enorme que fizemos. Pooja resmunga. Primeiro Instagram, depois a gente come, diz Paige, palavras que escuto com cada vez mais frequência agora que Paige realmente vem nas férias e, às vezes, até nos fins de semana. Ela aponta a câmera para a pilha, documentando os waffles por onde eles andam. Para nosso blog de doces que agora é público. Nossa, diz Pooja, você é ainda mais mandona do que sua irmã. Não precisa me ofender, falo do sofá, onde boa parte do meu corpo está enroscada no de Jack. Ele está no modo feriado de ação de graças hoje, de calça de surrada e uma camisa de flanela desbotada tão macia que, mesmo se eu já não gostasse de seu rosto e tudo que o acompanha, seria cientificamente impossível não me agarrar nele. Estou surpresa que consiga ouvir alguma coisa com toda essa pegação aí. Pooja cantarola. Ergo as sobrancelhas para ela. Como é aquele ditado do Roto falando do maltrapilho, esta rota aqui só beija um namorado em festas e lugares instagramáveis, diz Pooja, o que é uma absoluta mentira. Posso nunca ter chegado nem perto de Stanford ou do capitão da equipe de natação que roubou o coração de sereia dela, mas, pelo que vejo no Snapchat, o rosto dela vive colado ao dele. Ao menos, os dois estão fazendo bom uso de suas capacidades pulmonares impressionantes. Vocês dois, por outro lado, viraram exibicionistas. Jack se afasta cerca de 2 ou 3 centímetros de mim, apenas o bastante para eu ver a sombra de um sorriso acanhado. Me deixa, faz 7 horas que não a vejo. Consigo sentir paz de revirar os olhos. Vocês dois são a coisa mais repulsiva que já aconteceu na internet. Por falar nisso, dá para ir rápido? Diz Ethan do outro sofá, onde está sentado perto de Stephen. Os dois terminaram e voltaram várias vezes desde que Ethan foi para Stanford assim como Pooja, e Stephen ficou na cidade para tirar sua startup com Landon do papel, mas agora, pelo visto, eles definitivamente voltaram, pela proximidade agressiva deles. Faz meia hora que o artigo do Ruby Seed saiu. Pooja vai até a máquina de waffle e come os pedacinhos assados que caíram no balcão. Estamos esperando por Paul. Bem na hora, há uma série frenética de batidas na porta do apartamento, que só podem ser dele. Desculpa o atraso, diz Paul, esbaforido como sempre. Esqueci de buscar as tortas de ação de graças para amanhã. Cara, diz Ethan. Pepper poderia ter levado para você. Ela passou, tipo, o dia todo na lanchonete. Paul para no batente. Sou um idiota. Um idiota com um lugar reservado bem aqui, diz Paige, apontando para o sofá. Quer pasta de amendoim ou geleia de limão no seu waffle? Paul fica no tom tomate que sempre fica quando Paige se dirige a ele. Eles acabaram virando colegas na Universidade da Pensilvânia, e ela o acolheu generosamente, falando para ele sobre todos os melhores lugares do campus e quais professores evitar e como fazer um drink chamado Pensilvania. Faz pouco tempo que Paul começou a conseguir falar frases inteiras na frente dela sem gaguejar. Estamos todos muito orgulhosos. Você decide. Você é a gênia dos doces. Pepper é a gênia dos doces. Paige aponta a faca coberta de Nutella para mim. O que é que você colocou naquela torta de maçã mesmo? Pode ser muita presunção da minha parte, mas estou babando só de pensar na minha própria criação. Mascarpone e amêndoas. Jack assente, radiante como um semáforo. Vendemos todas para o feriado. Minha mãe e Pepper as estão fazendo sem parar. Bom, isso explica porque ela chega em casa cheirando como uma vela doce toda noite, diz Paige. Ela coloca uma bandeja enorme na mesa de centro à nossa frente, e todos estendemos o braço e pegamos um prato de papel com um waffle, todos personalizados por mim e Paige. Ao longo do verão, antes de todos nos dispersamos para a faculdade, o grupo começou a se reunir no nosso apartamento com tanta frequência que decoramos as preferências de todos como se tivéssemos um mapa de suas papilas gustativas. Depois de todos esses meses, é um alívio estarmos todos reunidos de novo, ter algo tão familiar, como a obsessão de Pooja de colocar xarope em tudo, e o amor de Stephen por qualquer tipo de geleia,
e às diversas alergias alimentares de Paul. Como se estivéssemos retomando um ritmo. Estamos todos aqui? Pergunta Ethan. Sim e sim, capitão, e responde Pooja, sentando-se perto dele e mexendo a bunda para ganhar mais espaço no sofá. Ela se vira para Jack. Carrega o post, maestro. Jack obedece, abrindo a tela do computador que ele sincronizou com a televisão gigante da minha mãe. Meu pai está na cidade para o Dia de Ação de Graças, então ele e minha mãe foram jantar para botar o papo em dia, e, também, desconfio eu, para nos dar certo espaço para podermos ler um novo artigo do Rubicide sobre Nós em Paz. Dou uma mordida do meu waffle por onde eles andam, bem quando o post, com o título asterisco por onde eles andam, asterisco, aparece na tela. Subtítulo: 1. Temos a atualização mais fofa sobre aquela guerra no Twitter do Big League Burger do ano passado. Ai meu Deus, a atualização mais fofa, Pooja zomba. Jack atira um amendoim na direção dela, que, inesperadamente e com habilidade, o apanha na boca. Da hora, diz Paul, desce a tela. Pai de manda. Fico encantada em ver que a primeira imagem do post mostra várias das minhas novas sobremesas criadas, todas exibidas na vitrine da Gelseesen. Estou matriculada na Colômbia, e torcendo para começar a me especializar em administração de empresas no ano que vem, mas quando não estou em aula ou estudando, estou trabalhando na Gelseesen para pegar o jeito de ter uma pequena empresa. Como resultado, a mãe de Jack me deu liberdade total para incluir todas as sobremesas que eu quiser no cardápio. E, talvez eu tenha me empolgado um pouco. Ei, pessoal! Lembram quando, no ano passado, todos nós meio que bizarramente, mas com as melhores intenções, começamos a shippar os dois adolescentes por trás das contas de Twitter do Big League Burger e da Gelseesen, que estavam em guerra aqui nesta mesma internet? Bom, é com um prazer que trago notícias um pouco menos bizarras. Os adolescentes estão namorando na vida real. E também estão super bem-sucedidos no início de suas carreiras profissionais. Mas, mais importante, eles estão namorando na vida real. Ai, meu Deus, diz Jack. Fui cegado pelo caps lock. Não pela grandiosidade dos meus doces? Ele se aproxima com seu sorriso entreaberto e me beija na bochecha. Paige engasga de maneira teatral, e Pooja se levanta para pegar o notebook de Jack e continuar descendo a tela. Sim, os adolescentes estão muito apaixonados, e, na maior reviravolta possível, deram uma de Operação Cupido. Segundo informações, o jovem Jack está fazendo aulas de desenvolvimento de aplicativos na Universidade de Nova York, enquanto faz estágio com o time de desenvolvimento de um app, na sede do Big League Burger em Nova York. O Rubicide entrou em contato com o BLB para saber sobre o que é esse aplicativo novo e para quando podemos esperar um lançamento, e recebemos como resposta 3 emojis piscando, então. Sabe? Interpretem como quiser. Enquanto isso, Patrícia, que começou em Colômbia neste semestre, está trabalhando, que rufem os tambores, na Gelseesen. E, caso não saiba, a menina é nada mais, nada além que uma gênia dos doces. A conta de Instagram recém-reformulada da Gelseesen é tão perfeita que quero as fotos das sobremesas tatuadas dentro das minhas pálpebras. Palavra de sabedoria: se você ainda não experimentou o bolo monstro, você não sabe o que este mundo tem a oferecer. Ebaia, mais fãs de bolo monstro. Paige comemora. Stephen faz uma careta. 3 emojis piscando? Cara. Encolho os ombros. O maior alívio da minha vida é que não tenho mais nenhum controle sobre a presença virtual do Big League Burger, nem do Twitter, nem da conta de e-mail, nem do mais novo Instagram de Taffy, em que ela e seu cachorro viajam pelas novas unidades do Big League Burger na Europa e na Ásia, enquanto tiram muitas fotos adoráveis, um trabalho que tem muito mais a ver com ela do que o Twitter do BLB, que agora é gerenciado por uma equipe externa extremamente sarcástica que vive e respira memes, graças a Deus. Jack encolhe os ombros. Assim, não é tão ultra-secreto. É só para fazer pedidos e rastrear entregas. E alguns chats e jogos interativos. Ergo os joelhos e dou uma cutucada nele com o pé. Chats e jogos que estão deixando Jack desenvolver por conta própria. Foi ele que os convenceu a incluir. Jack baixa os olhos e sorri. Pode ser legal, diz, subestimando-se cronicamente como de costume. Parabéns, cara, fala Stephen. Ei, você devia dar uma olhada nesse cliente para quem a gente está tentando vender uma plataforma de chat agora que é meio como o Doninhais. Você faz freela? Porque, se tiver alguma ideia, por favor,
parem com as nerdices por 5 minutos, diz Pooja, sabendo que, se não forem repreendidos, Jack e Stephen vão começar a falar sobre os respectivos aplicativos que estão desenvolvendo até não aguentarem mais. Ela rola a tela. Jack Tricia, ou Pepper Jack, como passaram a ser conhecidos, depois que o apelido de Patrícia veio à luz, sério, esses dois não são insuportavelmente fofos. Ficaram bem de boa depois que a guerra acabou. Eles ainda não têm contas pessoais no Twitter, e seus instas, se é que existem, são fechados. Mas fizeram a gentileza de mandar ao Ruby uma foto recente, posando com um novo prato fixo no cardápio da Gelseesen, o queijo quente Pepper Jack. Que comecem os pon. Paul e Pooja realmente soltam um pon ao mesmo tempo, o dela irônico e o dele profundamente sincero. A foto é uma que Ethan tirou de mim e Jack no dia que todos fizemos um piquenique no Washington Square Park pouco antes do início do primeiro semestre da faculdade, sanduíches da Gelseesen com milkshakes enormes e batatas fritas do Big League Burger. Naturalmente, eu e Jack estávamos posando para a câmera, os dois tentando enfiar nossos queijos quentes na cara um do outro. Até eu tenho que admitir que estamos insuportavelmente fofos. É isso, pessoal. Um final feliz ao romance mais recheado da história, e um amor pelo qual todos podemos nos derreter, como queijo quente. Pai ergue um copo cheio de cidra quente, e todos imitamos o gesto. A minha irmã caçula e seu estranho cérebro doce. Ethan intervém. A meu irmão caçula, só 11 minutos, e seus hobbies nerd secretos. Todos vibramos, e Pooja tira os olhos de seu prato já sem waffle e diz, certo, já deu de fofura por hoje. Coloca meninas malvadas antes que a gente fique com diabetes. Paige faz as honras de colocar na TV, e olho ao redor da sala cheia, com nosso grupo feliz e estranho, Pooja com seu moletom de natação de Stanford, Paul de gravata borboleta, e Stephen com a cara cheia de waffle, Ethan tirando sarro dele, Paige observando tudo com uma exasperação divertida, e Jack, já olhando para mim quando encontro os olhos dele, como sempre, pois sempre parece estar me olhando. Ele entreabre um de seus sorrisos, o tipo que retribuo sem pensar. De todas as receitas inesperadas que esse estranho cérebro doce já inventou, duvido que crie algo tão perfeito quanto a doçura que está nesta sala agora. Isso pode ter começado como uma guerra, mas o que quer que seja agora, não terá um fim tão cedo, não enquanto nós dois continuarmos vencendo.